Pessoal, quem esteve na última quinta que eu tive a honra de estar aqui sabe que eu começo orando pelo anjo da igreja. Vamos ficar de pé, vamos orar pelo pastor Júnior e a família dele? Por gentileza, obrigado. Estenda as mãos aqui para o pastor Júnior. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos agora pelo anjo da igreja local aqui, da Igreja Evangélica de Jesus, em Alvorada. A verdade, meu Pai, é que o pastor, ele luta por todos, mas muitas vezes ele fica sozinho em suas batalhas. Então nós te pedimos agora, de todo o coração, alma e espírito. Eu não sei as necessidades atuais do pastor Júnior e a família, mas o Senhor sabe. Então, meu Deus, uma vez que ele tem assistido essas pessoas aqui, acompanhado essas pessoas aqui, pastoreado essas pessoas aqui, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos agora pelo teu servo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vocês podem repetir, eu vou repetir por gentileza, pessoal. Você crê que há poder na palavra, sim ou não? Sim. Não ouvi, gente, sim ou não? Sim. Então repitam por gentileza. Meu Deus, nós te pedimos, cuida, como o Senhor tem cuidado do anjo da nossa igreja e da sua família. Nós não sabemos do que ele passa, mas o Senhor sabe, e nós te pedimos, cuida dele e da sua família. Está escrito na sua palavra: pedir e dar-se-vos-á. Nós te pedimos agora, não por nós, mas por ele, pela sua família. Atende ao nosso pedido. Nós pedimos e te agradecemos, crendo que o Senhor nos ouve. Amém. Eu quero pedir uma outra gentileza, pessoal, para ficar bom para todo mundo. Quem está do meio para trás, você se incomoda em ocupar aqui e ali, ficar na frente? Fica perto da gente. Por gentileza, quem está do meio para trás, se não se incomodar, claro, fica à vontade, gente, pode sentar. Obrigado, gente. Bem, o pastor disse que tem 45 minutos, então a gente tem que respeitar as horas da casa. Amém? Vou procurar falar um pouquinho, para quem não sabe do nosso testemunho, em 5 minutos. Porque a mensagem importa, a mensagem é a palavra de Deus. Mas é bom a gente saber quem é o mensageiro. Se a gente falar de Paulo, todo mundo sabe que é Paulo. Se a gente falar de Batista, todo mundo sabe que é João Batista. Quem é o Cleiton que está aqui para dar uma palavra para vocês? Por que o pastor Wander, lá do Bela Vista, já pregamos 2 vezes, o pastor Geraldo, o regional, lá no Bom Jardim, já pregamos 1 vez, o pastor Marcos Ruas, da Interlagos, já pregamos 1 vez, e o pastor Júlio é a 3ª vez que tem confiança em convidar o Cleiton para estar aqui. Eles sabem como é que eu sou, quem eu sou, a minha história, mas às vezes você não sabe. Eu estava me lembrando agora, antes da gente ter a palavra, que a última vez que eu vim aqui foi uma reunião só para homens, tinha 6 homens aqui. Eu falava com os homens uma coisa muito importante. Eu estava me relutante em falar isso, mas o que arde no meu coração tem que falar. Se Deus mandar eu falar uma coisa que não tem nada a ver com um esboçozinho, uma anotaçãozinha que eu fiz aqui, eu vou falar o que Ele mandar eu falar, não o que eu anotei. Amém? Amém. Eu falava com os homens aqui o seguinte: eu acredito que você, porque eu já passei por isso, você já parou com blitz, e você já tremeu ao ser abordado, seja homem ou mulher, porque tinha uma autoridade da abordagem policial. Eu não sei se você já teve
sim, eu já estive mais de uma vez. E há um temor, porque é uma autoridade constituída pelos homens. Mas eu falava com os homens, na última reunião que eu tive a oportunidade de pregar aqui, com os homens, como que eles se comportavam quando estavam perto do pastor Júnior? Será que alguma vez você já tremeu perto do seu pastor? Ou você vê um pastor como um homem comum? Porque você vê muitos escândalos por causa de vagabundos que têm título de pastor, escandalizam em nome de Jesus? Aí às vezes você trata o seu pastor não com a honra que ele merece. Pastor não é um homem comum. E ponto. Eu falo com essa liberdade aqui porque eu creio que o pastor Júnior me dá essa liberdade. Como você vê o seu pastor? Ah, é só um homem comum que está à frente da gente aqui. Eu não concordo. Eu não sei nem por que eu estou falando isso. Eu queria tocar nesse assunto de novo, mas eu fiquei redundante. Falo ou não falo? Eu estou falando porque eu creio que Deus quer falar. Se você treme diante de uma autoridade humana, porque sabe que tem poder para poder ou facilitar alguma coisa para você ou prejudicar você, e você não tem um temor diante de um pastor verdadeiro. Hoje em dia qualquer um tem título de pastor, faz uma faculdade de teologia, aprende letra e tem título de pastor. Mas quem tem chamado de pastor? Quem tem história de pastor? Quem é pastoreia o povo mesmo? Quem tem cheiro de ovelha? Poucos. Então eu queria falar isso com vocês. Amém, gente? Amém. Bem, 5 minutos eu vou falar. Quem sabe alguém não sabe um pouco da nossa história, para a gente falar da palavra de Deus, que é o que importa, é o que eu vou trazer aqui hoje. Eu estava comentando com o pastor Júlio, antes da gente entrar no carro ainda, que o que me deixou alegre na quinta-feira que eu estive aqui foi que uma senhora disse para ele que, com um pouquinho do testemunho que eu contei aqui, nem a palavra, nem a Bíblia. Porque se aqui não for pregado com espírito, com verdade, for só lido aqui, muitos de vocês aqui leem melhor que eu e passam informação e conhecem a Bíblia até melhor que eu. Mas se você não passar o espírito da palavra, a letra mata, conhecimento mata. Então, o que me deixou feliz na última quinta que eu tive aqui foi uma senhora comentar com o pastor que depois que a gente contou um pouco da nossa história, ela entendeu que o filho dela tinha jeito. Eu nem sei o problema dessa senhora com o filho, mas é isso que interessa para mim. Amém? Amém? Então, se hoje uma pessoa tiver a vida transformada aqui através de alguma coisa que for falada aqui, eu vou sair daqui feliz. Eu vou ter cumprido a minha missão. Amém? Amém. Bem, com 9 anos de idade, eu sofri um abuso sexual. Com 10 anos, meus pais se separaram. Meu pai traiu minha mãe. E nós mudamos para Sete Lagoas. A gente morava em Sabará, próximo aqui. Com 9, sofri um abuso sexual. Com 10, meus pais se separaram. Com 12 anos aqui, a gente morou lá no antigo Novo Verdeiro, na cidade. Minha mãe virou uma alcoólatra. E quando meu pai não dava pensão alimentícia para ela, infelizmente, devido ao vício, devido ao alcoólatra, ela gastava o dinheiro com vício. Quantas vezes eu e meu irmão a gente ficava com fome? Não sei se alguém conhece o Loconós. A gente não pega o Loconós no fundo de casa, a gente pegava aquilo e refogava para comer. Ou então a gente fazia a famosa barrinha de açúcar. Você coloca açúcar na panela, vira aquele gelado, depois ele endurece e você come. Ou então a gente pegava farinha de mandioca branca, não sei se alguém conhece, e misturava com açúcar e esquentava na panela para comer de manhã no horário do café da manhã. Eu me lembro que, numa ocasião, minha mãe ficou devendo uma agiota lá em Nova Cidade. Eu devia ter uns 14 anos de idade. E ele entrou em casa com 38, apontou na minha cabeça, ficou atrás da minha mãe e meu irmão, e ele veio cobrar da minha mãe, e com o dedo no gatilho. Eu me lembro de ocasiões que eu ia em bares atrás da minha mãe, eu apanhava dos homens que estavam nos bares ali com minha mãe, me tocavam para fora do bar.
Então a gente passava por um constrangimento devido ao vício de mãe. Hoje, graças a Deus, ela está vindo desse vício, não fuma mais. Hoje eu pastoreio minha mãe. Eu virei um viciado em pornografia. Como a minha mãe falava com os espíritos, isso já foi herança da minha avó, eu fiz um pacto com as entidades para ter mulheres. Tive muitas novas, mais velhas, e contraí um vírus no meu sangue. Depois, se quiser dar uma bugada, eu conferi, chama HPLV. Tem até uns exames aqui de antes e depois, a gente não conseguiu colocar, né? Passou um telão, não tem problema. Quem quiser conferir, a gente até pegou isso aqui. Tem gente que acha que há testemunhos que são inventados, né? Eu creio que tem, mas não é o meu caso. Se você digitar no Google HPLV, a AIDS é HIV, o vírus que eu tinha chama HPLV. Você digita no Google isso e você vai ver lá. Sabe de que é chamada essa doença? Prima da AIDS. O sistema imunológico fica fraco, igual a AIDS. Você tem uma gripe, passa para pneumonia crônica, você morre aqui. Eu descobri quando eu fui servir o exército no quarto Galho. Um tenente médico me chamou na sala e me falou: você tem família? Tem, ó, conta para ele, você tem esse vírus, não tem cura para medicina convencional. Ele aparece e desaparece do sangue, mas é pro resto da vida. Se eu tinha 18 anos de idade, hoje eu tenho 44. Aí, eu tive uma trajetória. E um dia eu ouvi um homem no altar pregando que Jesus já tinha levado sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Eu achei muito bonito, mas eu falei com Deus aquele dia: se isso é verdade, eu quero ver na minha vida, porque eu estou morrendo. Eu tinha 18 anos. Não queria saber de Deus, não, pessoal. Eu queria continuar na mulherada, com a vida que eu tinha. Eu queria viver. Eu creio que tem a ver com a palavra de hoje, que Deus permitiu aquilo para eu ir até Ele, para depois eu entregar minha vida nele. Quem quer compreender? Deus permitiu. A doença não veio da minha vida desregrada, do pacto que eu fiz com as entidades. Que o diabo é assim: ele te dá uma colherzinha conta e tira uma reta escavaleira. O diabo nunca te dá nada sem tirar, primeiro, sua alma, levar para o inferno e trazer as consequências. Bem, e ali eu criei naquela palavra que foi dita no altar, me apeguei à palavra, nem sei quem pregou aquele dia no altar, e de lá para cá eu tenho os exames aqui que consta a doença, o sangue positivo e depois negativo. O último que eu fiz acho que foi em 2018, em Ribeirão das Neves. Nunca mais o vírus apareceu. Minha esposa que está aqui comigo, tinha ataque epilético. Eu creio que a maioria sabe que na medicina convencional ataque epilético não tem cura, mas Jesus cura. Minha esposa tomava 2 Gardernais por dia. Gardernal é remédio, tarja preta. Tinha compulsão mesmo. Aqui na cidade, quando a gente estudava, a gente estudou no Sembrate, eu estudava uma sala, tinha outra e ela outra assim. Ela tinha ataque lá, me chamava. Eu lembro que um dia, a gente teve que levá-la para um pátio assim no colégio, e ela se debatendo, ela falou comigo que me sentia os movimentos da cintura para baixo. Porque o pai dela era pai de santo, a mãe dela era mãe de santo, tinha um terreiro no Rio de Janeiro, antes de vir para Sete Lagoas, ela herdou também isso aí, a ação dos espíritos. E hoje eu tenho entendimento, se caiu um vídeo no YouTube, eu não estou nem aí, que epilepsia é um demônio, chama ou Luaré ou Xalufã. Todo mundo que tem epilepsia é um demônio. Eu afirmo porque ela tem mais de 20 anos que ela não tem e não toma mais Gardernal. Qual é a explicação? Não tem explicação. É um demônio. Por 2 vezes, eu tive comprovação disso na prática, sem ser a cura da minha esposa. Eu, uma vez, no ônibus, vindo do Triângulo Mineiro, onde eu fui pastor algumas vezes, um rapaz teve ataque epilético dentro do ônibus e ninguém sabia o que fazer, estava na autoestrada, e eu fui lá, orei naquele rapaz, libertei aquele rapaz, o pessoal veio
falei lá. E eu também fiz o mesmo. Fui lá no bebê, rapaz, eu estou perguntou que eu era, não sou só pastor. Isso é um demônio. Pessoal, a gente só pode falar de algo que a gente tem autoridade para poder falar. E a autoridade ela é adquirida, ela não é imposta. Ela é adquirida por prática, no dia a dia. Quem está compreendendo? Aí, na juventude, eu entrei em depressão, tentei suicídio. Mas creio que Deus permitiu tudo isso para poder chegar até Ele, entregar tudo para Ele. Aí eu conheci a Wanda, 2 jovens problemáticos, 2 famílias disfuncionais. Hoje é um nome bonito que eles dão para a família problemática, né? Tem como tirar o fundo musical? Porque senão dá direito autoral. Pode tirar o fundo, por gentileza? Só para o propósito. Pessoal, então eu conheci um pouco da minha vida. É um pouco do meu sofrimento. Antes de conhecer Jesus. Mas quem diz que depois que você entrega a vida para Jesus é uma vida de mar de rosas? Já como pastor, eu já fui preso como pastor, algemado na frente da minha esposa. Numa cidadezinha de Triângulo. Desfilaram comigo na cidade no Camburão. Como pastor, nós já fomos sequestrados. Minha esposa com uma arma na cabeça por quase 2 horas. Já sofreu alguns acidentes automobilísticos e o último ela estava comigo no carro em Ribeirão das Neves, o carro ficou de cabeça para baixo e a gente pendurado por cinto de segurança. E o demônio manifestou no local onde eu estava pastoreando uma pessoa que não sabia do acidente que eu tinha sofrido, sabia de nada. Aí você vê que não é carne, é demônio. E o demônio falou, eu estava lá e queria te matar. Coincidentemente, na hora que o carro capotou, numa curva, perto dos presídios em Ribeirão das Neves, a gente estava na pista da esquerda e o carro foi para a pista da direita. Bateu no barranco e capotou. Exatamente na hora, de direção, ela quebrou. Quem lembra de carrinho de rolimã? Lembra de carrinho de rolimã? Que fazia assim? Então, o meu volante fez isso aqui. Aí eu saí da pista da esquerda para a direita. Se desse um carro aqui, batia na porta do carro onde minha esposa estava, ela ficava aleijada. Mas não ocorreu, Deus o permitiu. Aí na hora que o carro estava capotado, veio com um boi. Um caminhão da polícia, militar, um caminhão do corpo de bombeiro, militar, e do corpo de bombeiro civil. Eles iam atender outra ocorrência, coincidência, né? Para quem não crê em Deus. Que nos atenderam. No outro acidente, na Via Expressa Belo Horizonte, entre Belo Horizonte e Betim, em plena luz do dia, eu na faixa da direita, quem anda devagar fica livre, está acostumado a dirigir estrada, sabe? 3 faixas do carro, mas quem corre menos. Devagarzinho. O sol quente. Vem um ônibus atrás assim e sai me arrastando por uns 200 metros. Eu estava num Corsa, que a traseira do Corsa, igual uma sanfona, veio parar no meu banco, no banco do carro. O carro ficou a metade do tamanho dele. Aí na hora que a gente parou para esperar a Polícia Rodoviária Federal, porque a BR não pode ser frente para frente, o motorista me fala assim: você acredita que eu não te vi? Eu falei: acredito, e sempre que você não me viu. E eu tranquilo, ele falou: por que você está tranquilo assim? Por que você é? Não, sou pastor. Aí ele começou a desabafar a vida dele. No mês anterior, tinham roubado a moto dele, no outro mês, tinham roubado o carro, e naquele mês bateu na traseira e pagou medo de ter emprego. Tive que evangelizar aqui no motorista. Por que eu estou contando isso tudo aqui, pessoal, antes de chegar na palavra? O que tem a ver com a palavra? Por que Deus permite sofrimento? Eu me lembro na minha juventude, que às vezes eu deitava na cama, olhava para o teto e falava assim: meu Deus, por que eu sofro tanto? Por quê? E talvez seja a pergunta que alguém está fazendo aqui hoje: por que eu estou sofrendo isso? Por que eu estou passando isso? Eu quero dizer que, quem sabe, talvez, é com a permissão de Deus, porque a sua ferida, ela vai ser cura para os outros.
As suas cicatrizes, não tenha vergonha delas, elas vão te ajudar a curar os outros. Isso não é frase de efeito, não. Eu posso falar sobre isso. Eu tenho falado muito com o pastor Júlio e os pastores da Igreja Evangélica de Jesus que me abraçaram. Que hoje eu posso pregar muito sobre sofrimento. Já preguei muito sobre outras coisas, mas é uma palavra que me ardiu no meu coração. E hoje eu queria falar com você sobre isso. Eu quero dizer, pessoal, o seguinte: hoje é culto aqui de recomeços. Não é culto de recomeços? O estudo bíblico é terça, não é isso, pastor? Eu não sou um anjo da igreja, hoje eu sou um evangelista. Outros pastores me chamam de volta, eu não gosto de ir. Gosto de estar aqui, perto do povo. Nada de errado quando alguém fica lá. Meu lugar é no altar, mas eu gosto de estar aqui perto do povo. Porque eu sou um evangelista, o anjo da igreja está ali. Então, só quero dividir com vocês hoje algumas experiências práticas. Quero aqui fazer um discurso, uma pregação teológica para você conferir em mim. Eu não vim aqui para isso. Eu sou evangelista. Por que que Deus permite o sofrimento? Qual é o propósito de Deus permitir a gente sofrer em determinadas áreas da vida? Qual é o proveito disso? Se Deus é bom, se a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, qual é o proveito disso? Abre sua Bíblia, por gentileza, no livro de Jó. Jó. Jó capítulo 1. Abre aí, pessoal. Jó 1. Olha só o primeiro versículo do livro de Jó. Gente, eu falo arroz com feijão. Quem já viu pregado sabe disso. Repito, o anjo da igreja, eu faço ajuda. Estou aqui como evangelista, só dividir algumas experiências com vocês. Amém? Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E era este homem íntegro, reto e temente ao diabo. Amém? Amém, gente? Amém. Amém? Temente a quem? A Deus. Presta atenção, você vai entender porque eu estou falando isso. E desviava-se do mal. Bom, olha para mim, por gentileza. Se você conhecesse um homem assim, com esse currículo, vamos ler de novo? Íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Só que com a qualidade. O que você pensaria? Esse homem merecia as bênçãos de Deus? Sim ou não? Fala, gente. Não sei que a máscara tenha trabalhado muito, mas deixa eu ouvir sua voz. Essa pessoa, com esse currículo, mereceria as bênçãos de Deus? Sim. Se você conhecesse uma pessoa com esse comportamento, você diria que essa pessoa é de Deus? Um homem ou uma mulher íntegro ou íntegra, reto ou reta, temente a Deus e que observasse, que se desviasse do mal. Se você conhecesse, convivesse com um homem ou uma mulher assim, dos perguntas, na sua visão, essa pessoa merecia o cumprimento das promessas da palavra de Deus na vida dela ou dele? Sim ou não? É simples a pergunta, gente. É arroz com feijão. Você veria essa pessoa como uma pessoa de Deus? Sim ou não?
dado muita graça. Repito, eu estou aqui hoje para dar ensinamento bíblico para vocês. Não sou anjo da igreja, mas para dividir algumas experiências com vocês, práticas, do dia a dia, para a gente entender que Deus permite algumas coisas, para a gente aplicar na nossa vida e ajudar o próximo também. Na graça, eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo pelo sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e pelo favor imerecido de Deus. Não é assim? Mas porque eu fui salvo pelos méritos de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, então eu passo a ter boas obras se antes da minha conversão eu não as tinha. Uma coisa é decorrente da outra. Boa obra não salva ninguém. Tem muita gente espírita, católica, apostólica, romana, que não tem religião, até ateu tem um comportamento melhor do que o meu e que o seu. E bom comportamento. Só que isso não vai levar essa pessoa ao céu. A Nova Jerusalém vai descer ao céu. Porque nós somos salvos pela graça, não por merecimento. Quando o pastor pegou aqui que a oração do justo vale muito pelos seus efeitos, pela sua eficácia, na intercessão aqui pelas pessoas, eu também intercedi aqui. Eu sempre repito essa palavra. A oração de um justo, tem Tiago 5,16, lembra? Vale muito pelos seus efeitos, pela sua eficácia. Mas o que é o justo? Na graça, justo é o que vive pela fé, não pelas obras. Fé em quem? Em Cristo, em Jesus. Na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Sim ou não? Sim ou não? Sim. A Bíblia diz que os olhos de Deus buscam na terra os fiéis. Então, o justo, biblicamente falando, é o que vive pela fé. É o que é justificado por Jesus Cristo. Por que eu afirmo que aqui, nesse momento da vida de Jó, ele não conhecia Deus? Mesmo nessas boas obras, porque em determinada parte da história de Jó, eu não anotei essa parte, busque você tiver interesse, eu tenho certeza que eu estou afirmando aqui, Jó disse, no auge do sofrimento dele, eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Está aqui, relatado na história de Jó, no momento de mais dor, de mais sofrimento de Jó, ele disse, eu só conheci o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Como que pode um homem estar doente, que todo mundo abandonou, que quando você está mal, todo mundo te abandona, são poucos os que ficam com você? Como que um homem, em meio a dor, sofrimento, como poucas pessoas na face da terra até hoje, chegou a dizer, eu não te conhecia, Deus, eu tinha ouvido falar do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Aí no capítulo 42, o que está escrito? De Jó. Todo mundo já sabe o que eu vou falar aqui, viu, gente? Repito, não vim aqui para fazer estudo bíblico, não. Não é o meu papel. Interessante, né? No versículo 10 diz assim, e o Senhor virou o cativeiro de Jó, você contar a sua interpretação. Quando ele orava pelos seus amigos, no momento mais difícil da vida dele, ele estava intercedendo, fazendo o que a gente fez agora há pouco aqui com os pastores, pelos amigos. E muitos que tinham abandonado ele no momento difícil. E ele, pagando mal também, intercedendo pelos amigos. Amigos que inclusive acusaram ele. Porque assim, pessoal, ouça o que o Cleiton está te falando. Quando você vence, dizem que é sorte. Você venceu do nada,
E o Senhor, versículo 10, acrescentou um dobro a tudo quanto Jó possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor havia enviado. Presta atenção, cuidado com as traduções bíblicas. Há um entendimento entre os estudiosos da Bíblia que quando nesses textos do Antigo Testamento, que é errado falar velho, é antigo, se fala o mal que Deus enviou. Deus não envia mal nenhum. Se você for na raiz dessas palavras aqui, dessas traduções, o mal que Deus permitiu. Você lembra da história aqui? Está lá no capítulo 1 de Jó. O diabo veio, acusou Jó e falou: ah, claro que ele é fiel a você. Tudo que ele pede, você dá. Então, por isso que ele é fiel a você. Mas você sabe como é essa história. Deus falou que tá bom, pode tocar nele. Deus permitiu. Deus o quê? Permitiu que ele passasse por isso. Permitiu. Aí agora que ele recuperou tudo que tinha perdido, saúde, bens, versículo 11, no finalzinho do 10, todo mundo se reaproxima dele. As pessoas são hipócritas, as pessoas são falsas, inclusive dentro das igrejas. Quando uma pessoa cai, não aponta o dedo não, vai ter 3 a contar para vocês, estende a mão. Infelizmente, dentro das denominações evangélicas, e estou falando dessa liberdade aqui, que o pastor Júnior me conhece, há muita hipocrisia, há muita falsidade. Quando alguém está mal, acontece exatamente o que aconteceu com Jó. Acusações, apontamento de dedo. Pessoal, eu já vi de tudo no evangelho. Está vendo esses cabelos brancos aqui? Eu falo isso não é uma arrogância não. Quem convive comigo no dia a dia, sabe quem eu sou. Se tiver que pedir perdão, eu peço, mas eu não abro mão das minhas posições com experiência no dia a dia do evangelho. A gente rodou o Brasil, umas 20 cidades, já passei de tudo, te contei um pouquinho, eu já vi de tudo. Eu conheci o Senhor Jesus na Igreja Batista Nacional Betel. Eu nunca falei nomes assim, tudo que eu vou falar. Passei pela Sara Nossa Terra, no Anel Pentecostal, passei na Assembleia de Deus, na minha busca por Deus. Eu conheci minha esposa, e a gente foi parar no Universal, fiquei lá 20 anos, pastorei lá 15. Aí de 2 anos para cá, a gente está no trabalho agora independente da Igreja Cristã no Caminho. E por que eu estou citando isso no meio da pregação? Não é falando de Cleiton, não, em contexto. Em uma dessas denominações, aí eu não vou citar nome, porque a gente tem que ter respeito e preservar pessoas. Eu e minha esposa vimos uma denominação que tinha quase 1000 membros, aqui em Sete Lagoas, no início da nossa caminhada, e que foi descoberto que o pastor era homossexual. Só removeram ele por um tempo, a membresia caiu, e aquele escândalo. Eu já vi de tudo. Eu já vi de tudo, sem imaginar. Homens que têm tipo de pastores, de bispos, que são bandidos. Só querem poder, mas eu também vi verdadeiros homens de Deus. E em todas as ocasiões, nesses anos, o que eu tenho visto? O sofrimento como esse que Jó passou, e todos se afastaram, só se reaproximaram no versículo 10 e 11 aqui, depois que Deus restituiu tudo que tinha pedido. O que mais a gente vê é quando a pessoa precisa que alguém estenda a mão, as pessoas apontarem dele. Julgamento. Jesus não fazia isso. Ele não fazia isso. A gente está precisando curar mais as pessoas no meio de pastores, homens de Deus. Sabe o que eu tenho escutado? Pastores muito mais experientes que eu, eles têm falado comigo o seguinte: Cleiton, hoje a gente está tendo que curar as pessoas que estão dentro das denominações, porque elas não estão bem. Antes da gente evangelizar e ganhar alma lá fora, na nossa linguagem evangélica do mundo, a gente está precisando cuidar dos que estão dentro. Sabe por quê?
Mas ainda bem que Deus permitiu que Jó passasse o que passou, porque nesse sofrimento ele conheceu a Deus. Então, o tema dessa palavra que eu queria dividir com vocês aqui hoje, a gente está terminando. Por que Deus permite o sofrimento? Por que o Cleiton foi estuprado com 9 anos de idade? Uma criança inocente. Hoje eu sei lidar com uma mulher, com um homem, com um rapaz, com uma moça que passaram por isso, eu sofri por dentro. Nós podemos ajudar quem sofreu com pais separados, que a gente sofreu na terra, e quem sofreu com quem eu sofri, que não tem pouquinho aqui. O Jó, depois que ele passou por isso tudo, como que você imagina que Deus pode usar? Muito mais do que usou antes. E repito, no capítulo 1 de Jó fala das obras de Jó. Se nós convivêssemos com Jó, a gente com certeza ia afirmar: eis o homem de Deus. Só que ele não conhecia Deus. Ele tinha boas obras, boas práticas. Lá no capítulo 1, se não me engano ainda, fala que ele sacrificava a Deus todo dia pela sua família. Todo dia. Olha o caráter desse homem. No entanto, ele não conhecia Deus. A obra salvadora de Jesus, ela não é numérica. Eu não tenho condição de ser pastor. O pastor Júlio não tem condição de ser pastor. Se você conviver comigo, com a Eva convive, eu trabalho junto com ela, a gente é cheio de erros e falhas. A minha esposa está 22 anos comigo. A gente tem quebra-pau. Não existe casamento perfeito. Isso é uma ilusão, isso é hipocrisia, isso é mentira. Só que o que acontece? As religiões, inclusive evangélicas, querem passar uma imagem de uma vida que não existe. Ela não existe. E por isso as pessoas estão tão decepcionadas com denominações, com pastores, com líderes, porque o comportamento da maioria, quando alguém precisa de ajuda, como no caso de Jó, aqui nesse momento da vida dele, as pessoas não sabem se comportar. Eu não sei, nós não sabemos, na maioria das vezes. Como a gente tem tratado nossos semelhantes dentro da comunidade que você pertence? Ontem, no grupo dos pastores da cidade aqui, aí um pastor chamado Geraldo, eu perguntei o senhor, né, o pastor Geraldo é outro, estava com Covid, eu estava no hospital hospitalizado. Aí na hora que eu entrei no grupo, não foi olhando, eu não olho para o enfermo, a gente cura enfermo. Não escandaliza o que eu estou falando, está escrito na Bíblia. Jesus diz: em meu nome curarão enfermos, expulsarão demônios. Existem vários tipos de oração. A oração que nós fazemos agora há pouco é intercessão. Você pede a Deus por alguém. Tiago 5,16: orai uns pelos outros. Preste atenção. Existe a oração de humilhação. Se eu não me engano, está em Timóteo, não sei, não só vou decorar não, gente. O negócio é prático. Está escrito lá: humilhai-vos sobre debaixo da poderosa mão do Senhor, para que ele nos exalte em tempo oportuno. Isso é uma oração aquela típica que Jesus ensinou: fecha a porta do meu quarto, em particular, fala em secreto, em tudo eu vou te honrar. Como que mesmo? Quando eu cheguei aqui, o Pedro estava ali de joelho, aí tinha mais gente de joelho, eu também tive um momento de joelho. Não quer dizer que você está de joelho também, que você está subindo, tem gente que se ajoelha para aparecer para os outros. Tem pastor que ajoelha na hora de subir e voltar, como eu vi muitos, mas que os bastidores são vagabundos.
parar. Eu não sei se foi coincidência, pedir a Deus para só voltar depois do culto. Talvez você está rindo no seu coração. Ah, só faltava esses caras veio aqui para falar isso. Eu já fiz isso umas 4 vezes e deu certo. Será que foram 4 coincidências? Será? Mas o problema é que você às vezes pensa, isso não é para mim, era para os discípulos. Quem falou? O mesmo Deus no Antigo Testamento, dos Evangelhos, não é o mesmo das cartas apostólicas do Apocalipse? As promessas de Deus caducaram? Não tem contexto bíblico que eu estou falando aqui? Demônio que manifesta hoje como manifestou na época de Jesus? O primeiro demônio que eu expulsei na minha vida foi da minha esposa. A gente não orava. Nem obreiro, diabo, não era. A igreja, nesse mundo aí, terrível, não pode se acovardar. Esse mundo precisa de uma igreja corajosa. Quem é a igreja? Essas 4 paredes aqui, na hora de fechar a porta aqui, isso é igreja. São vocês. É o crente, é o pastor Júlio, aonde você vai, a igreja está ali. Você vem aqui que dia da semana? Tem essa aqui no domingo. Não sei se o grupo jovem sabe, mas no restante da semana, você não exerce a atividade como igreja, não? Nós somos a igreja, onde tem 2 ou mais pessoas em qualquer lugar. Então, na hora que eu mandei uma palavra para o grupo de pastores ontem, em nome de Jesus, que ele seja curado lá, a não ser que Deus queira recolhê-lo. A gente não sabe, eu ainda falei isso, mas se não, eu envio uma palavra de ordem, que ele tem na roupa, que ele seja curado. Aí uma pastora veio no meu privado e me agradecer pela oração. Eu falei assim, pastora, não se agradece pela oração. Eu fiz a minha obrigação. E se algum pastor não crê, o problema é deles. O primeiro paralítico que eu mandei andar, um pastor veio me repreender e falar assim, quem é você que mandou paralítico andar na minha reunião? Eu falei assim, pastor, se você não crê no que você prega, o problema é seu, eu creio. O que o paralítico mandou, saiu sem bengala, todo mundo ficou olhando para aquilo e saiu o foco do pastor. Nosso pastor é Jesus. A gente é mordomo. Você sabe o que é mordomo? Já viu? Uma casa de milionário, de rico, é quem serve e participa de tudo que tem na casa. Está na casa, usufrui de tudo que está na casa. Nós temos que ser mordomos, servir uns aos outros. Mas no momento que Jó mais precisou, não fizeram isso. O abandonaram. Mas aqui no capítulo 10, no finalzinho, versículo 11, pastor Júlio, todo mundo se aproximou de Jó. Fala com a pessoa do lado, com toda amor. Estou sendo deselegante na igreja, não, pastor? Fala com a pessoa do lado assim, com todo amor. Não seja como esses foram com Jó. Fala aí. Ah, quando a pessoa erra, tem que repreender, porque senão a igreja vira uma bagunça. Sim, nas cartas apostólicas também fala sobre isso. Alguém foi pego em pecado, cometeu um erro que envergonha o nome de Jesus, chama 2 testemunhas, gente responsável, cristão maduro, como diz o pastor Lucinho, chama em particular, sem expor a pessoa, repreende. Olha, nós estamos sabendo que você fez isso no seu trabalho, que você fez isso lá na sua casa, você bateu na sua esposa. Olha, não é um bom testemunho, sabe que você frequenta aqui, em particular, e pessoas maduras, que têm um histórico de maturidade, de descrição. A Bíblia diz que descrição é tudo é boa. Aí no privado, disciplina. Ah, não dou jeito. Cada denominação tem uma maneira de tratar isso. Aí é com cada um. Mas há momentos que precisa se estender a mão, precisa se entender o porquê que aquela pessoa está naquela situação. Você sabia que as pessoas não te julgam pelo que Deus já vê lá na frente da sua vida? Elas te julgam pelo caminho. Você já ouviu falar na passagem de Jesus no caminho de Emaús? Ele vinha conversando com o discípulo. E o discípulo não reconheceu ele.
Você lembra dessa história? Lembra dessa passagem? Como é que pode, pastor Júlio? Jesus está conversando com um homem discípulo. Ele contando sobre Jesus para Jesus, até que os olhos dele depois foram abertos. Mas ele enxergou Jesus no caminho. Muita gente não te enxerga no caminho. Às vezes no caminho você está com os ossos sofrendo, gemendo. Pessoal, para terminar. José, todo mundo sabe a história de José. Por isso que eu vou ficar aqui lendo a Bíblia, sabe, estudando a Bíblia com vocês. O anjo da igreja te dá aula bíblica. José, porque ele fazia tudo para o pai com excelência. Os irmãos dele como escravo e passou tudo aquilo que você sabe da história de José. Por que Deus permitiu? Quanto mais ele fazia o certo, como Jó fazia, mais as coisas pioravam. Por quê? Lá no final, quando ele governou o Egito, ficou claro porque Deus permite também que ele sofresse tanta injustiça para ele ser justo quando chegasse o governo e para ele fazer justiça. Muitas vezes Deus permite que você sofra em determinada área da sua vida para você dominar naquela área, para você reinar naquela área. Você queria discurso motivacional, isso é bíblico, tem base bíblica. Davi, o pai desprezava, não foi isso que ocorreu? Eu falava da aparência agora há pouco, quando Samuel foi lá consagrar o próximo rei de Israel. Por que Deus falou com Samuel? Não olha para a aparência. Estavam lá todos os irmãos, mas teve que chamar Davi, que estava lá, julgado, cuidando das ovelhas do pai, o pai não dava confiança para ele. Não tem jeito, pessoal. É bom que te despreza, é bom que você sofra com a permissão de Deus, para depois ter uma reviravolta. Não é para você bater no peito e falar que é alguma coisa, é para você apontar para Jesus, para você apontar para aquele que permitiu que você passasse por aquilo, para agora reinar naquela área da sua vida, para agora ensinar sobre aquilo, para agora cuidar de pessoas que estão vivendo hoje o que você viveu no passado. Fique de pé um instantinho, por gentileza. Isaías 53, para a gente terminar. Todo mundo conhece a passagem. Isaías 53 diz assim, todo mundo conhece, né? Quem deu crédito à nossa pregação? E quem se manifestou? O braço do Senhor? Pessoal, por isso eu falo sempre um pouco de mim, em lugar se alguém não conhece um pouco do creio. Para você entender quem está passando a mensagem, não é um sujeito que entende de Bíblia. Eu vou fazer, sei lá, uns quase 20 anos como pastor. Eu nunca li a Bíblia toda. É uma vergonha. Nunca li a Bíblia toda. Esse ano eu estou me desafiando a ler. Toda, de forma bem assim disciplinada. Nunca. É uma vergonha como pastor. Ponto. Mas não é isso que forma o pastor. Igual a gente vê hoje em dia os pastores discutindo na internet, igual idiotas. Ah, eu sou arminiano. Eu sou, como é que é outra corrente? Eu sou calvinista. E daí o povo está chegando sofrendo. Você acha que o povo está rindo disso? Ah, eu não concordei com o que aquele pastor está fazendo. Você está ganhando aula? Essa semana, qual foi a pessoa que você evangelizou? Não é da panfleto para vir aqui, não. Que no momento de dor e sofrimento você levou Cristo para ela. Sem convidar para vir no tempo. Essa pergunta é para mim. Nós não temos tempo de perder mais tempo. A igreja não tem tempo para perder mais tempo. Você não tem autoridade para ficar discutindo o que o outro pregou, deixou de pregar, quem você pensa que você é. Jesus questionou a autoridade de João Batista no filho dele, quando ele estava batizando e preparando o caminho para a vida dele. Fiz um vídeo sobre isso no meu canal. Jesus respeitou quem veio antes dele. E foi batizado por João Batista e falou:
combate a mentira, vivendo a verdade. Ponto, faça a sua obrigação. Para de perder tempo. Ganha alma. Jesus falou que não era para julgar ninguém. Vieram dois irmãos. Dois. Discutindo herança. Mestre, resolve para nós. Na Bíblia, está na Bíblia, está lá nos Evangelhos. Aí, Jesus falou assim: olha, quem falou que eu sou juiz entre vocês? Quem me constituiu como juiz entre vocês? Jesus, não foi crer que passou juiz, não. Aí o juiz que julgou, não. Faça o papel. Se você crê que a palavra deve ser pregada de tal maneira, então prega daquela maneira e ganha algo. Porque talvez Deus chamou o Cleiton, sabe para quê? Eu anotei Cleiton, pastor Cleiton, me chama de que você quiser. Eu tenho certeza para que público que Deus me chamou. Não foi para gente inteligente, capacitada, que discutir o Bíblia. Eu faço arroz com feijão. Deus me chamou como, acho que é o Júnior, né? O Júnior estava cantando aqui no louvor, a música que fala, livra-me, leva-me aos cativos, aos oprimidos. Em música na igreja, eu presto atenção em letra. Em letra. Leva-me aos cativos e oprimidos. E creio que foi chamado para isso. Para que você foi chamado? Talvez o Júnior foi chamado para tocar nas pessoas com música. Eu não. Eu fui chamado para constranger pessoas. Eu fui chamado para ofender muitas vezes, para ver se a pessoa se dobra. Eu falei com a minha esposa esses dias que eu estava muito normal. E Deus está me cobrando. Seja o que eu te chamei para ser. O pastor Júnior elegante, educado, tem a postura, ele, Deus usa ele daquele jeito. O pastor Ginaldo tem outro jeito, o pastor Wander tem outro. É a multiforme maneira de Deus trabalhar. E aí, para você, a pessoa para ser batizada no Espírito Santo tem que ser batizada nas águas antes? Vamos discursar aqui, vamos fazer um estudo aqui teológico sobre isso? Jesus, o Espírito Santo veio quando ele foi batizado por João Batista. Tá bom, eu recebi o Espírito Santo antes de ser batizado nas águas. Me questiono. Para batizar alguém tem que fazer curso bíblico, beleza. Aí está uma pessoa no presídio, eu fiquei 1 ano e meio, todo dia, 1 ou 2 vezes por dia, dentro de presídio, em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Todo dia, com presidiários de alta periculosidade, que às vezes a gente marcava o batismo, fazia estudo com eles, montava a piscina, a gente chegava, aí o pessoal falava assim, o diretor do presídio: ó, pastor, não, tem reunião hoje, vai dar para você entrar, mas hoje, a minha autoridade aqui está sujeita a dele. Aí sabe o que a gente fazia às vezes? Se eu percebia que aquele sujeito queria entregar a vida a Cristo, eu pegava uma garrafa PET com água e fazia batismo por aspersão. Falei que aquilo não valia. Tenta botar Jesus numa caixinha de fósforo. Quem nós pensamos que nós somos? Não está na Bíblia? Eles estavam lá na carruagem, quem estava lá e falou assim: olha, você quer entregar a vida para Jesus mesmo? Eu quero. Tá bom, tem água ali. Alguma coisa não perde? Não. Foi legal de falar. A igreja não pode mais perder tempo. Aí, Isaías fala: quem deu crédito à nossa pregação é quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia uma aparência nele, para que desejássemos. Todo mundo sabe de que Isaías estava falando? De Jesus, profeticamente. Ele não tinha boa aparência, ele não tinha cabelo longo. Segundo historiadores, Jesus não tem nada a ver com esse Jesus aí, dos filmes. Branquinho, a pele deles provavelmente era mais escura por causa do deserto, mais corada, cabelo não era curto porque ele era nazireu. Ele tinha um voto de só cortar as pontas, mas não é aquele cabelão louco, olho claro, nada disso. Que a religião linda. Ele era feio. E muitas vezes a maneira que Deus vai usar para poder te salvar, mesmo você dentro aqui da igreja, teoricamente, vai ser a pior maneira, que não vai te agradar, que você não vai desejar, porque a palavra de Deus tem que te confrontar, não é te agradar não é confortar seu coraçãozinho não. Eu aprendi mais com pastores que me chamavam a atenção duramente.
Aqui de 7 Lagoas, acho que eu comentei isso com o pastor Júlio. Eu estava na 7, no dia do aniversário do pastor Geraldo. Aí no final, eu estava feliz, pra cima. Aí eu tive um comportamento assim, meio menino. Eu sou burro. Jesus falou do reino dos céus é das crianças. Por que você acha? Porque o adulto, ao invés de amadurecer, apodrece. É malicioso, julga. Criança não, briga uma outra, que daqui a pouco está de paz. Bota duas crianças no banheiro para tomar banho, elas brigam, não tem pureza, mas bota dois jovens de 12 anos. Aí eu estava lá alegre, aí o pastor Geraldo falou uma coisa com minha esposa que me machucou. Eu fiquei um dia dentro de casa sem conseguir falar. Pergunte ela está bem. Mas porque a palavra me confrontou, foi sobre postura. Ela falou algo com a minha esposa que mexeu comigo, eu não aceitei. Mas depois eu agradeci o pastor Geraldo. Sabe quem é teu amigo? É que no momento que você precisa ouvir a verdade, eu vou te falar a verdade. Não é apontar o dedo como muitos fizeram na época de Jó, não. É te confrontar para te levantar com a palavra. Quem tem compreendendo? 3. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos. Eu queria, para terminar, te convidar a repetir essa palavra. Repete comigo. Experimentado nos sofrimentos. Pessoal, não confie em quem nunca sofreu na vida. A maioria das empresas tem nada a ver com salvação, mas é um exemplo. Que passa a empresa de pai para filho, o herdeiro quebra a empresa. Se ele não trabalhou desde o primeiro cargo da empresa até no último, porque ele não conhece o dia a dia. Mas os ricos que conquistaram do nada pelas pobres, geralmente colocam os filhos deles para treinar em todos os setores da empresa. Sabe por quê? Porque se você passar aquela empresa para um filho, ele não é experimentado. Ele vai quebrar a empresa, trazendo o mundo espiritual para a salvação. Cuidado com quem você ouve na internet. Vocês gostam de ficar escutando pregador assim na internet? E às vezes não dá valor para o pastor Júlio que está aqui. Porque é o pastor Júlio, né? Você nem sabe da vida daquele pregador de internet. Eu conheço um monte de cantor evangélico, toma cachaça. Não sabe de nada. Como diz o outro, sabe de nada, meu. Vocês não sabem de nada. É um comércio. É grana. Tem os de Deus. Quem está compreendendo? Tem os de Deus. Tem equilíbrio. Não vai entender errado que o Espírito Santo te falando, não é o Cleito. Para terminar, e como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos ou julgávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa, por qual motivo? O tema da pregação, se você quer dar um tema hoje da pregação, é o seguinte: por que Deus permite o sofrimento? Só isso. Por quê? Por que Jesus passou o que passou? 5. Isaías 53:5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Você sabe o que significa a palavra cristão? Pequeno Cristo. Confere, não acredito no Deus. Cristão é pequeno Cristo. Então, se Jesus sofreu o que sofreu, justamente, eu estava meditando sobre isso esses dias, você acha que nós não vamos? Ah, pastor Cleito, eu estou fazendo tudo certo e está dando tudo errado. Bem-vindo ao time. Não acha que você é o bambambam, que nossa, como Deus quer me provar. O pastor Júlio falando comigo, com o pastor, nessa época de chuva, qualquer chuva, o povo não vai na igreja. É porque vocês não estão onde o Estado Islâmico estava. É porque vocês não estão na Venezuela, que eles escondem, mas não pode pregar a palavra de Deus abertamente. Eu tenho colegas meus que estão lá. É porque você não tem culpa. Agora eu vou contar o tudo. É porque você não está, sabe, nesses lugares aí, ó, naquele país lá, na China. Aí uma chuva, quando eu e minha esposa começamos a entregar a vida para Jesus,
A gente morava numa nova cidade, a gente ia de bicicleta, a bicicleta horrível, que eu tinha azulzinha, botava não sei se era na garupa ou no quadro na frente. Quando tinha, que teve uma vez que lá dentro do lugar onde a gente frequentava, roubaram ela. Aí o pastor ainda chegou para mim e falou assim: ainda bem que roubaram essa porcaria que você tinha. Você não tem vergonha de trazer seu namorado nisso, não? Aí dali em diante eu fiz um pouco. Eu não ia mais andar de bicicleta com necessidade. E a gente ia, ou então a pé depois que roubaram, quando não tinha dinheiro para passagem. Lá na nova cidade, lá no centro. Que não tinha na denominação que a gente fez parte, congregação lá na nova cidade, até que eu abri o trabalho lá. Eu tinha 40 minutos a pé. 40 minutos a pé. Pode qualquer coisinha, o povo é cheio de coisinha. Pastor não pode falar, tem que ser falado. Por isso que eu vou trazer um Cleito às vezes. Que eu falo disso às vezes, não quer falar, para não se aborrecer. Porque eu não tenho compromisso com vocês, não. Tem com Jesus. Qualquer coisa, o povo não vai na igreja. Tá bom, quando estiver chovendo, não vai para o trabalho, não. Liga para o seu patrão, se patrão e fala assim: hoje não vai dar, está chovendo, você sabe como é que é. Sabe por que você não faz isso? E você que está na internet aí, sabe por que você não faz isso? Porque envolve dinheiro. Você vai perder um dia. Mas o culto não envolve que está chovendo, porque não envolve dinheiro, né? Deus entende. Eu assisto o culto online, né, pastor? A moda agora é culto online. É culto online. Cada um. Na graça, foi ensinado a congregar. Aí alguns falam, sabe, é congregar pode ser em casa. Beleza, você está congregando quem na tua casa? Aqui é um ambiente que você desliga celular, pelo menos deveria. Você esquece tudo para concentrar na palavra. É um ambiente separado para isso, é para o aluguel aqui para isso. O ambiente é propício. Infelizmente, pessoal, na casa, o gato ria, o cachorro late, a criança chora, o celular toca. Olha, a palavra que eu trouxe naquela quinta aqui foi as duas armas do mal, né? Que o diabo tem usado durante a pandemia. E uma das coisas, você lembra? O celular. Às vezes está um casal e cada um em seu celular e eles não conversam. Você não tem noção de que as pessoas estão doentes, pessoal. Está todo mundo doente, o povo está ficando maluco. Todo mundo no celular. Pergunta minha esposa como é que eu sou radical com isso. Radical. Na hora que eu desligo e mando ela desligar. E quebro o pau com ela quando ela me desliga. Você esquece agora, eu